Bem-vindos ao podcast Criança em Foco da Pontes de Amor, grupo de apoio à adoção, convivência familiar e comunitária. Esse espaço aqui é para pais, mães, profissionais, todo mundo que é envolvido com o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Hoje eu, Nayana Shimaro, estou aqui com a Sara Vargas e a gente está com um convidado muito especial, que é o Ricardo Kaiserlian de Figueiredo, que é assistente social e que sempre trabalhou em política pública em prol da criança e do adolescente. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, obrigado e é um prazer estar com vocês. Ricardo, é uma grande alegria te receber aqui. Já temos trocado figurinhas, né? Trocado tantas ideias e o seu coração ele contagia pela transformação social. Então, eu gostaria de pedir para que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, contasse rapidamente. Eu sei que a sua história é rica em detalhes, em coisas, mas contasse um pouco dessa sua trajetória, do que te trouxe até o Criança em Foco hoje. Sim, claro. Então, a minha trajetória começou na assistência social a partir do concurso público, né, que eu passei em Taboão da Serra, onde eu comecei a trabalhar tanto na habitação como na saúde, mas aonde eu mais me identifiquei mesmo foi na política pública de assistência social, né? Eu trabalhei no CRAS durante mais de 10 anos, também no CREAS, mas onde eu percebi a necessidade de trabalhar mais com criança e adolescente foi no CRAS, porque o CRAS é a porta de entrada, né? Sim. Como na saúde, a entrada é a partir da UBS, o CRAS é a porta de entrada para a política pública de assistência social. Então, a partir desses atendimentos, desses acolhimentos às famílias, aos pais, às crianças e adolescentes, eu comecei a entender o quanto nós devemos nos dedicar mais em ouvir bem as crianças e adolescentes. E eu fiz um curso na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é um curso de defesa popular. E nesse curso eu entendi o quanto a gente deve atender as crianças e adolescentes na sala do assistente social. Então eu passei a ver com outros olhos. Eu passei a atendê-las pessoalmente, né? Claro, com a permissão dos seus pais, os responsáveis, mas eu percebi uma mudança na minha postura. A criança precisa ser ouvida e vista, né? Precisa. E dali eu tive experiências incríveis que puderam mudar o curso da vida, da rotina, da dinâmica familiar, né? Uhum. Então, aquilo foi muito rico para mim e está sendo até hoje, né? Porque a gente está sempre tentando exercitar esse tipo de atendimento. Que joia! E me fala uma coisa, ao longo desses anos de caminhada, quais foram as maiores demandas, as maiores necessidades que você percebeu, principalmente na infância e juventude? Sabe, Ricardo, uma coisa me incomoda. Aqui no Brasil, muitas vezes, nós parece que tentamos tapar o sol com a peneira. Sim. E a gente não fala da nossa realidade de uma forma verdadeira. Eu mesma, eu precisei sair do Brasil para entender que o Brasil estava entre os 10 países com maior índice de vulnerabilidade infanto-juvenil. Porque não se fala disso nos jornais, nas revistas, nos rádios, nos programas de televisão. E você que estava lá em campo, você viveu isso muito de perto, né? Então, qual que é a sua percepção? Quais são as maiores necessidades, nossas maiores dificuldades enquanto Brasil, enquanto São Paulo? Então, o que eu tenho percebido é que na política pública de assistência social, nós trabalhamos com a família. Então, a família como um todo precisa ser atendida. Sim. Então, é entre os pais, né? Mães, adolescentes, jovens, todas as faixas etárias. E o CRAS tem programas sociais voltados para todas essas faixas etárias. Então, o que eu percebi que as famílias, elas estão muito desagregadas, né? Elas estão muito separadas. Cada um pensa em si mesmo e não pensa na família como um todo. Eu percebi que crianças e adolescentes estavam sendo abandonados, negligenciados. Por isso que o CRAS traz para dentro de si estes programas
para desenvolver melhor com essas famílias. Até a gente fazia lá os encontros intergeracionais, que é muito importante porque agrega valores tanto para os avós, como para os pais, como para os jovens, adolescentes. Como que funcionava esses encontros? Então, esses encontros eram a partir dos programas que lá existiam, né? Tem um programa que tem muito a ver com o TBRI, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes. Então, tinha grupos de crianças e grupos de adolescentes, separados por faixa etária. E lá haviam encontros socioeducativos. E nesses encontros, nós discutimos vários temas. Então, tinha determinado momento em que esses temas precisava promover os encontros intergeracionais. Por exemplo, quando se falasse de família, não dá para falar de família só com a criança e adolescente. Você tem que chamar os pais. E tem avós que moram junto, tem outras gerações vinculadas. Né? Até uma coisa muito interessante que eu aprendi no curso de Defensoria Pública é sobre os padrinhos de uma criança. Os padrinhos, às vezes, sabem mais do que o pai e a mãe. É verdade. E até o conselho tutelar vai muito em busca da opinião desses padrinhos. Porque, além de batizarem, eles acompanham, muitas vezes, mais do que o pai e a mãe. E nesses encontros intergeracionais, nós promovíamos palestras dinâmicas, né, que envolvia essas crianças e adolescentes. Então, eles saíam de lá felizes. Por quê? Porque eles viam a família participando. E o interessante é isso. É ter a participação de todos se envolverem no processo. E ao verem a família participando, eles se sentiam importantes e acolhidos pela própria família, né? Sim, E sim. também é um espaço de acolhimento da sociedade para com aquela família, né, Ricardo? Com certeza. Isso é tão importante, tão importante. Você mencionou o TBRI, né? Eu vou explicar rapidamente para quem não conhece. O TBRI é uma sigla de uma abordagem é a sigla do nome em inglês, Trust-Based Relational Interventions, ou seja, intervenções relacionais com base na confiança. E foi através de uma formação breve em TBRI que eu tive o prazer de conhecer o Ricardo. Sim, com certeza. E eu me lembro que você ficou muito feliz, você ficou bastante empolgado. E você fala que o TBRI é muito importante de ser levado por toda a sociedade. Conta para a gente um pouquinho do porquê que você acha que o TBRI tem esse valor e para onde ele deve ser levado. Sim, claro. Eu vejo a importância do TBRI, principalmente no que diz respeito à vinculação que a gente faz com crianças e adolescentes nesses atendimentos que eu estava dizendo no CRAS, né? E como se daria esta vinculação? A partir da forma como você acolhe a criança. É o olho no olho, é sentir o que a criança precisa, é ouvir as suas queixas, suas reclamações. Teve adolescentes que eu atendi separado da mãe, porque eles pediram, não, eu quero falar só com você, né? E me citavam algumas situações de que estavam vivenciando e que a gente, enquanto assistente social, poderia intervir na causa que eles estavam trazendo. Que tipo de situações? Você pode dar exemplos, Ricardo? Porque, às vezes, as pessoas não têm noção da seriedade, né? Das situações que a gente enfrenta. É legal ver, né, um exemplo assim na prática de como a conexão pode ser transformadora, né, na vida de um jovem ou de uma criança. Sim. Eu tenho 2 exemplos, até se for possível, eu posso citar os 2. Mas o primeiro que eu queria começar falando é de uma adolescente de 13, 14 anos. Quando ela passou comigo, ela veio junto com a mãe. Mas ela estava muito quieta e a mãe não sabia por que daquele silêncio todo, né? Que ela estava faltando na escola, ela não tinha ânimo para nada, estava meio que deprimida, né? E ela não esboçava reação. E a mãe passou comigo no CRAS. E eu perguntei, você gostaria de conversar comigo a sós, se a sua mãe assim permitir? Ela disse que sim, sinalizou positivamente. Então a mãe saiu da sala e ela ficou comigo. E aí eu comecei a conversar com ela para saber o que estava acontecendo.
E ela falou que estava muito triste, porque a mãe brigava muito com ela, né? E isso que os pais erram, quando brigam muito com seus filhos. E ao brigar muito com ela, ela estava ficando saturada, a ponto de querer tirar sua própria vida. Ela tinha pensado no suicídio. E ela falou isso para mim. E o que a gente faz do lado de cá quando está ouvindo isso? Imediatamente a gente já encaminha para o psicólogo da UBS. Então eu encaminhei essa adolescente, só que ela me disse assim, minha mãe não pode saber. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer a carta, o encaminhamento, e a sua mãe não vai saber. E ela foi e levou esse encaminhamento lá para a UBS de referência. A adolescente foi chamada, foi atendida, e a mãe só veio saber lá na frente, quando a psicóloga a chamou. Mas eu consegui chegar a tempo, antes que ela cometesse o suicídio. Sim, então foi uma forma de salvaguardar a adolescente de algo pior. Com certeza. Então eu me senti muito gratificante por ver a coisa acontecer da melhor forma. E ela entregou, né, uma informação, ela confiou em Confiou. você. Isso foi muito importante. É nisso que eu vejo a relação com a TBRI, porque é na relação de confiança. E que a gente pode fazer tanto no CRAS, como no CREAS, como nas UBSs. Uma vez a UBS falou, mas a gente não está conseguindo chamar as adolescentes que estão passando pela gravidez precoce para fazer grupos delas. Como que vocês fazem grupos no CRAS? Né? Chamou a atenção da UBS, de tanto que eles queriam atender esse público, mas eles não sabiam como. E o outro caso, que é o que mais me impactou, é o que eu vou dizer agora. É o caso de um adolescente de 13 anos também, que ele tem o TEA, né, o transtorno do espectro autista, e ele foi com a mãe também falar comigo. Só que a mãe não sabia o porquê ele faltava na escola ou chegava atrasado, e porque ele não queria ir mais, né? Ele estava muito triste, muito assim, preso no quarto, né? Dormia até tarde, ele estudava no período da tarde, e ele estava assim, muito abatido, e a mãe preocupada. E outra coisa que aconteceu, eles eram de pais separados. Por quê? Porque o pai não aceitou o filho ter o autismo. E isso promoveu a separação do casal. Né? E quando este garoto passou comigo, eu perguntei, você não quer conversar comigo sobre o que está acontecendo? E ele falou na frente da mãe, sim, sinalizou positivamente. Então eu pedi para que a mãe saísse da sala e ela saiu. E aí que vem a grande descoberta. Eu falei, o que está acontecendo na sua turma, na sua classe? Por que você quer mudar de escola? O que está acontecendo lá? Aí ele, muita dificuldade, né? Porque eles não se comunicam como nós, né? O autista tem toda uma forma diferenciada de falar, né? E aí ele disse, ele esboçou assim, guetos. Eu falei, então tem muita bagunça, muito barulho, né? O autista não suporta barulho. Ele disse que sim, com a cabeça. Então é por isso que você quer mudar de escola? Ele disse que sim. Tá bom. Então nós vamos ver com a sua mãe e se você me autorizar, a gente fala com a coordenação pedagógica da escola para promover uma transferência, né? Algo que possa te agradar. Aí ele ficou de pensar, tal, e num outro dia a mãe retornou com esse adolescente. E ela, falando comigo em separado, disse assim, olha, tem uma notícia triste. A psiquiatra do CAPSI deu alta para ele. Eu falei, como assim? Se ele está em tratamento, né? 13 anos, ainda está na margem de tratamento. E ela disse, pois é. Ela disse que ele não falava nada. Por não falar nada, ela não via sentido continuar o atendimento. E ela queria dar alta para ele, como se ele estivesse bem e não precisasse mais da psiquiatra infantil. E aí eu falei, não, faz o seguinte, mãe.
procura lá no Capizi outro profissional, procura outro médico que possa atender. Quem sabe ele se identifica, ele fale melhor. Foi isso que ela fez. A mãe escolheu um psiquiatra homem. E quando ela mudou ele para o psiquiatra homem, ele começou a falar. Então a gente descobriu que assim como ele falou comigo, ele também quis falar e ficou no tratamento como psiquiatra homem. E a mãe não sabia como me agradecer, como esboçar aquela alegria, aquele sentimento de gratidão, porque o filho estava sendo melhor acompanhado. Que joia. É importante a escuta, né, desse escuta. menino e de perceber que ele confiava mais nas figuras masculinas. Né? Exatamente. Ricardo, nós sabemos que, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, todos nós somos responsáveis na garantia dos direitos fundamentais, né, de todo ser humano, inclusive da criança e do adolescente, e inclusive o direito à convivência familiar e comunitária. Sim. Então, isso é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Eu quero te perguntar o seguinte. Você que é uma pessoa que sempre trabalhou em rede, uma coisa me preocupa muito quando nós falamos da proteção da infância e da juventude. Muitas vezes a nossa rede ela é meio furada e a gente não consegue prevenir situações graves que às vezes chegam ao conhecimento da rede só quando a criança já está lá em idade escolar e ela, na verdade, estava em vulnerabilidade desde sempre. Muitas vezes nós vemos uma rede desconectada. Como que é a sua percepção? E se você vê caminhos que nós podemos construir para que essa rede seja mais protetiva, seja mais conectada? Sim, existem caminhos, sim. Como eu trabalhei muitos anos, né, com a rede socioassistencial, eu percebi que o carro-chefe da assistência social é promover esses encontros de rede. Né? E cada CRAS tem no seu território todos os equipamentos, tanto da saúde, educação, assistência, segurança pública, que possam fazer encontros da rede socioassistencial do seu próprio território. Então, eu tive essa experiência com os CRAS de Taboão, né? E a gente coordenava essas reuniões, a gente chamava todos os atores sociais para estarem conosco. E existia essa peculiaridade de buscar a prevenção, né? Buscar a prevenção do quê? De estar, assim, atendendo melhor as famílias, a criança, adolescente, as famílias que traziam seus problemas e que eram os mesmos atendidos tanto no CRAS, como nas UBSs, como na educação, nas escolas. Então, isso foi muito importante. Eu cheguei a fazer encontros com 30 pessoas de diferentes equipamentos e que a gente chegou a fazer estudo de caso. Que legal. E esse estudo de caso foi fundamental. Aí você pergunta para mim, mas foi da assistência que partiu esse estudo de caso? Eu digo que não. Foi um coordenador, um psicólogo da Casa DST AIDS de Taboão da Serra que trouxe esse estudo de caso na hora. E isso foi uma surpresa, porque ele entendeu exatamente a filosofia. E ele trouxe o estudo de caso, né, com nomes fictícios e tal. E nós pudemos conversar a respeito. Então, dá para a gente fazer muita coisa boa quando a articulação. E todos os CRAS podem articular isso, se quiserem. Né? E isso vai promover grandes avanços de encontros das políticas públicas, porque existe uma intersetorialidade entre todos os setores. Né? Existe o setor da política de saúde, da educação, da assistência social, e eles se entrelaçam. Né? Há uma intersecção. Por isso deve haver encontros da rede. E também você deve conhecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, onde a criança e o adolescente estão bem no centro e todas as outras políticas convergem para atender melhor a criança e adolescente. Exato. E num país onde a maioria das pessoas exerce a sua religiosidade em algum lugar,
congrega em algum lugar, como você vê o papel das igrejas, das comunidades religiosas em relação à proteção da infância e da juventude? Eu vejo como super importante, porque nas igrejas a gente vê a participação de crianças e adolescentes, né, desde pequenos. E eles podem serem atendidos da melhor forma possível na igreja também, né? Lá vão aparecer crianças provenientes de conflitos familiares, de famílias desagregadas, de pessoas que têm familiar autista, síndrome de Down, TDAH. E como que a igreja pode fazer para estar atendendo melhor, né? Nós temos, inclusive, na Igreja Quadrangular, a MQTI, que é o Ministério Quadrangular Teológico Infanto-Juvenil. E dentro desse curso tem uma matéria que é atender a crianças especiais e como trabalhar com elas. Que importante. E isso é para visar a formação de professores que vão dar aula para criança e adolescente. Uhum. Até a minha esposa é uma das professoras. Então, a igreja ela tem como se certificar de tudo isso e fazer algo em prol da criança e do adolescente, principalmente na área do ensino. Uhum. Se a igreja for forte na área do ensino, ela vai fazer a diferença na vida da criança e do adolescente. E, por consequência, da comunidade em volta. Uhum. Né? Porque a comunidade precisa ser alcançada. Uhum. E a igreja é uma porta de entrada da comunidade em geral. E uma coisa que a gente precisa pensar é que essas comunidades religiosas, né, precisam entender minimamente como funciona essa rede. Sim. Então, o CRAS é a porta de entrada. Vou repetir uma fala importante do Ricardo aqui, né? O CRAS é a porta de entrada no serviço social. Se você está acompanhando uma família que está em situação de vulnerabilidade, que está passando por necessidade, que está vivendo violência intrafamiliar, situações de abuso, de negligência, procure o conselho tutelar ou leve essa família até o CRAS, não é? Porque lá eles vão ser orientados, vão ser acolhidos e algo vai ser feito para transformar aquela realidade, não é mesmo, Sim, Ricardo? Exatamente. A gente tem como intervir em favor da criança e do adolescente, né? No CRAS a gente conseguiu fazer isso por muitas famílias, até porque a gente faz visitas domiciliares. E nas visitas você pega muita coisa. Você vai lá com um foco e você começa a ver todo o universo, tudo que está acontecendo dentro daquele lar, né? Crianças sendo negligenciadas, crianças fora da escola, crianças que sofrem violência intrafamiliar, como você disse, e às vezes até casos de abuso sexual. Sim. Porque quando eu trabalhei no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nós pegamos muito casos assim. Os casos mais complexos, Mais vão complexos. para o CREAS, Que né? já tem violação, né? Quando A já violação, exatamente. E, às vezes, a necessidade da ruptura de vínculos, né? Sim. Ricardo, e o que te levou a ser assistente social e a pegar essa causa por tantos anos? Bom, eu estava fazendo o Instituto Teológico Quadrangular, né? E no terceiro ano eu senti um desejo enorme de atender pessoas. Aí eu fui procurar saber qual a profissão que me daria melhores condições de atender pessoas. E atender bem, com qualidade. Aí eu vi que seria o serviço social. Então eu fiz o curso, me identifiquei bastante, né? No trabalho que eu estava, também na Prodesp, a minha chefe era formada em serviço social, no setor de benefícios. E ela falou: Ricardo, por que você não faz serviço social? Você atende muito bem os funcionários. E ela me encorajou, encaminhou. E aí eu fui juntando uma coisa e outra e acabei decidindo por fazer esse curso, mas porque eu acredito que a intervenção na realidade humano-social é muito importante. A gente pode mudar a vida de muitas pessoas. A TBRI é algo assim que vai causar uma grande transformação nas famílias, né? E por isso você ganha com a vinculação, que as pessoas precisam ser ouvidas, precisam de atenção.
E no serviço social você ouve com muita atenção. Existe um termo que a gente usa muito no serviço social, que é a escuta qualificada. Então você não vai ouvir por ouvir. Você não vai achar, fizeram um comentário. Você vai entender todo o contexto sociocultural, tudo aquilo que a pessoa traz, né, de respostas. Ou se ela é muito quieta, por que aquele silêncio? Por que a família não está mais se entrosando? Porque existe a desagregação familiar, que é quando ela está separada. Né? Porque precisa de diálogo, de comunicação. Então, o serviço social ele viabiliza a reconstrução de vínculos familiares. Né? O CRAS trabalha a prevenção para reconstruir vínculos familiares. O mais difícil é quando já foram quebrados os vínculos familiares. Que aí entra o trabalho do CREAS, que é tentar buscar, de alguma forma, atender os indivíduos, mas que já passaram pelo rompimento de vínculos. Foi isso que me chamou muita atenção. Muito legal. Perfeito. E todos esses anos da sua carreira, tem algum momento que você considera, eu imagino que sejam muitos memoráveis, né? Transformadores, mas se você quiser destacar algum? Sim, tenho sim. Nós estávamos participando de uma conferência municipal de criança e adolescente. E nessa ocasião eu estava trabalhando no JOPEC, Jovens para o Exercício da Cidadania, dentro da assistência social de Taboão da Serra. E esse JOPEC, eu era o assistente social que fazia todo o contato com eles, né, sobre a sua inserção no mercado de trabalho. Eles passavam por um período de treinamento e a gente depois encaminhava para eles trabalharem em equipamentos da prefeitura. Mas aí dentro desse percurso do curso, teve uma conferência municipal. E eu fui um dos delegados para poder concorrer a uma vaga e, quem sabe, ir depois para a Conferência Estadual da Criança e Adolescente. E esse JOPEC foi chamado. Então a gente saiu do curso e fomos todos para lá, que era um anfiteatro grande, o CEMUR, em Taboão da Serra, onde ia acontecer essa conferência, né? E aí todos esses jovens me viram lá sendo candidato a ser um delegado municipal para criança e adolescente. E, para minha surpresa, todos os adolescentes, todos os jovens se levantaram. Eu voto no Ricardo. Muita gente votou. E não foi só da assistência local, mas o número de votos deles foi tamanho que me deu uma vitória assim, como delegado mais votado de todos. Olha que legal, né? parabéns. E com isso eu pude representar Taboão da Serra na Conferência Estadual da Criança e do Adolescente em Araraquara. E lá a gente pôde discutir, né, propostas a serem implementadas nas políticas públicas de criança e adolescente, tanto para os municípios como a nível estadual e nacional. Então isso para mim marcou, porque eu estava representando eles. Sim. Porque foi uma devolutiva que eu tive do meu trabalho. E publicamente numa conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente. Que lindo, né, Sara? Muito lindo, parabéns, Foi marcante. Ricardo. Não tem nada Obrigado. como ser reconhecido pelas próprias crianças e adolescentes, pelo Sim. trabalho que E você desenvolve. como é importante nessas figuras, né, o seu papel na vida deles. Sim. Né? Marcou. Tanto para eles como para mim, né? Porque foi algo assim muito natural, né? Você ver aquelas mãos levantadas, eu voto no Ricardo. Então eles queriam mesmo que eu os representasse nessa conferência. Então ia tanto delegados adolescentes, criança, como ia também os profissionais que trabalhavam com eles. Então eu fui representando os profissionais que trabalhavam com eles. Perfeito. Gente, a gente já está se aproximando do fim. Quer falar alguma coisa, Sara? Eu quero agradecer muito e te parabenizar pela sua caminhada, Ricardo. Obrigado. Dizer que eu acredito que o nosso encontro, como eu já te falei isso, quero falar publicamente, eu acredito que ele ainda vai gerar muitos frutos
E não acredito em acasos, eu acredito em propósitos. Sim, eu também. E muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar um pouco das suas histórias, da sua vivência, da sua sabedoria. E vamos juntos até que a nossa infância e a nossa juventude esteja protegida. Sim. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada aos ouvintes. E se você tiver alguma questão, algum desafio com a criança e adolescente e quiser mandar para a gente, nosso e-mail é criancaemfoco@pontesdeamor.org.br. Até a próxima.